Tá no ar mais uma edição do podcast do Tiago. É sempre um prazer, uma satisfação. E em nome de Jesus a gente inicia mais um bate-papo descontraído, trazendo informação. Vamos falar de muita coisa boa no dia de hoje. Hoje tema livre. Tiagão, mais uma edição. Começando mais um podcast do Tiago. Você que está aí sintonizado na rádio, nos acompanhando também pela internet. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso encontro semanal, que é o podcast do Tiago. Temos muita coisa legal para a gente falar nessa edição, que conta com a participação dele, Focado Vence, Everton Ranieri, no podcast do Tiago. E aí? Inclusive, Tiago, tem um dado, eu esqueci inclusive de trazer esse dado, da grande audiência ainda das rádios nas comunidades, nas cidades, inclusive entre jovens, né? Muito interessante. Inclusive, eu tenho que fazer uma confissão. Eu prefiro acompanhar o podcast do Tiago pelo rádio do que pela internet. É verdade. É interessante porque você joga lá, né? E vai ouvindo. E já li até inclusive o smartphone, Edson, né? O Edson me mandou. O Edson lá de Arapiraca, ele coloca na TV. Aí ele deita no sofá e vai assistir. Mas a maioria da galera, muita gente, é sintonizado no rádio. E essa pesquisa saiu, acho que semana que vem eu trago os números certinho, entre os jovens, inclusive. Exato. Aquela menina que está fazendo o serviço doméstico e ouvindo a rádio. E principalmente assim, quem faz muita viagem, né? O pessoal assim, não quero escutar a minha playlist, bota as na vans rádio, mesmo, as vans. As vans. O alcance da rádio é impressionante. E quando foi na semana passada, né? Nós vamos falar de Forrogaço, certo? Vamos falar de Forrogaço. Primeira pauta aqui, a gente vamos começar já falando de Forrogaço. Forrogaço foi estourado. Mas quando foi na sexta-feira, que foi o primeiro dia 2, eu tive nos estúdios da Xingó, né? E aí fiz uma hora lá, um programa muito massa, lá com o Alex, né? Que tava lá com o Zé também, falando do Forrogaço e tal. E aí, várias pessoas que estavam vindo para Pinense, eu tava passando por Olho d'Água das Flores e já tava acompanhando já. Sintonizado. Então, o alcance da rádio é muito top, é muito bacana. Agora, a internet é mundial, né? Exatamente. Chega em todo canto. Quer dizer, a rádio hoje em dia, meu irmão, você tem também o sistema de acompanhar online, também é mundial. Que você baixa o aplicativo. É porque você bota por aplicativo até pela própria web, né? Interessante. O mais famoso é o Rádiosnet, né? Isso. Um dado interessante é que a rádio Delmiro Gouveia, que é uma das maiores em audiência aqui da região, a frequência dela alcança até a região agreste, ou seja, se você estiver até em Arapiraca, a frequência da rádio Delmiro chega até lá. E já Independente FM é mais no Alto Sertão, né? Que são essas 8, 9 cidades que a gente tem por aqui. Não, Independente, a Independente ela é rádio comunitária, né? Isso, então o alcance dela é bem mais reduzido. Restrito ao município de Piranhas. A Rádio Xingó, ela tem um alcance, ela entra e passa por Sergipe, Sergipe, Alagoas, né? Então todo mundo que está aí nos acompanhando, aquele grande abraço. Continue aqui acompanhando o podcast do Tiago, que está começando só agora. Tem muita coisa legal pra gente falar. E vamos falar logo sobre Forrogaço. Forrogaço e o sucesso do Forrogaço. Estouro. Mais uma vez, sucesso total. Né? A gente fica com o sentimento de missão cumprida. Né? A gente conseguiu fazer um Forrogaço ainda melhor do que foi o ano passado. Vê mesmo. Ano passado já foi uma estrutura show de bola. Esse ano conseguiu superar. Então, festa organizada, graças a Deus, sem maiores incidentes, uma festa segura. Teve uma chuvinha ali que, pra festa, dificulta um pouquinho. Mas pro agricultor é ótimo. Pro agricultor é bom. É a melhor coisa. A gente não pode achar ruim. Chuva no sertão, a gente nunca reclama, nunca acha ruim. Então, com chuva, sem chuva, Forrogaço é um sucesso da mesma forma. Os 3 dias de festa, né? Mais um ano nós fazendo por 3 dias. Conseguimos lá no primeiro dia, Banda Carisma, a Mari Fernandes fez um grande show. Luanzinho Moraes também, que o pessoal pedia muito. Aí eu tenho uma pergunta. Participação do Luanzinho, e ele veio aqui, estreou aqui em Solo Pinense. Eu tenho uma pergunta para você e pro Ranieri. Já fiz pra ele. Ranieri. Já tá no personagem. Melhor banda, assim. Eu sei que é meio complicado, né? Porque a galera veio, deu o seu melhor. Pelo que o pessoal comentou, geral, sua opinião. O show foi do Xande, né? O Xande foi... Eu discordo, mas assim, como o Jair tá dizendo que é pessoal, pra mim, Desejo de Menina, ela encerrou de uma forma
a galera saiu, tá, beleza, agora realmente Forrogaço finalizou Mas mesmo. na minha opinião, eu acho que o artista, quando ele diz, pô, vou pro Forrogaço, eu vou dar meu melhor, eu acho que tem muito isso. Já tem uma marca, né? Assim, uma marca forte. Então, os principais artistas, né, hoje que saíram daqui do Nordeste. Wesley Safadão já passou por aqui, Leonardo já passou por aqui, banda Calypso já passou por aqui. Enfim, o Aviões do Forró, né, na época que ainda era Aviões, já passou por aqui. Inúmeros artistas hoje do segmento forró, né, sertanejo, sofrência, né, que o pessoal gosta, já passaram pelo Forrogaço. Então, é uma festa conhecida, que é uma referência que todo mundo, quando fala de Alagoas, inevitavelmente passa pelo Forrogaço. Inclusive, até o próprio Xande Avião, não foi, Tiago? Ele fez aquele relato, né? Ele se recordou da época que ele veio aqui e participou com a Solange, que ainda era Aviões. Na opinião de vocês, assim, a gente sabe um exemplo, Domingão no Faustão na Globo. O artista, sei lá, Rodrigo Faro, a diferença eu acho que era grandiosa, o palco do Domingão. É mais ou menos isso, o palco do Forrogaço. Com certeza. Acho que o cara se prepara. Assim. Eu acredito assim, dentro do estado, na conjuntura estadual, quando você tem um artista estadual não, regional, vamos dizer, Nordeste, né? Existem as festas grandes, as festas que são consolidadas, que tem uma marca muito forte. Então, eu tenho certeza que quando você fala de Alagoas, naturalmente vem à tona e vem à mente do Forrogaço, porque é uma festividade que já está aí em quantas edições? Tradicional. Eita, agora você me apertou, mas acredito que já ultrapassa as 15, né? Já passou de 15. É tipo aquela coisa, né, Tiago? Assim, o jogador, né? Você jogou onde? Pô, joguei no Flamengo, joguei no Botafogo. Então, ele já vai tendo uma referência. 18, viu? 18? É o 18º, salvo engano. 18º Forrogaço. Chega um empresário e diz, toquei em Forrogaço, pô. E, inclusive, assim, um dos motivos que faz o Forrogaço ser e ter o nome que é, além de Piranhas, de ser a cidade que é que é a abertura oficial dos festejos juninos do estado de Alagoas, né? Verdade. Começa aqui. Começa em Piranhas. E assim, aí vamos lá. Primeiro dia, programação top. Segundo dia, a Vini também show animadíssimo. Estouro. Thierry trazendo aqui os hits dele, que faz a cabeça da turma que gosta da sofrência. Teve o Manuel Gomes, né? Não ao vivo, mas teve. Lá ele. E no domingo, fechando com chave de ouro, aí teve as duas, né? Que pelo que o Totó falou aqui, foram os shows que o pessoal mais gostou. Foi Dois demais. deles foi no domingo. Exato. Foi o Desejo de Menina e o Xande Avião. Então, dizem e ainda teve o Tiago Aquino, que Aquino. no seu Instagram, Tiago, não sei se você acompanhou, porque era muita mensagem, o povo pedindo banda. Mas era a galera pedindo Tiago Aquino, que a galera queria porque queria. Mas dizem que a Yara Tchê se transformou. Ela passou um tempo, né, fora do Desejo de Menina, aí depois retornou. E eu tava até conversando nos bastidores, Tiago, aqui, a Yara Tchê. Ela não é aquela cantora só assim, entra no palco e canta. Ela faz realmente uma performance. Ela se preocupa mesmo com o show, propriamente dito. Porque assim, antigamente as bandas de forró eram muito conhecidas por ter dançarinos, né? Ter todo aquele balé fazendo a apresentação. E por um tempo isso já acabou caindo. Mas não, ela ainda continua fazendo isso. Tanto que ela bota os músicos pra dançar. Ela faz a performance como se fosse um show mesmo. Eu não tinha reparado isso não. Isso tá em desuso, Tá em desuso. Bailarinos. Esse formato de bailarina? Pra banda de forró, sim. Agora pras outras bandas... Eu acho que isso é muito mais para contingenciamento de gasto, né? Pode ser que sim, Tiago, mas se você fizer assim um levantamento das últimas festas, pelo menos assim, como eu ando muito em festa, banda de forró não tá mais usando balé. Elas usam mais assim, gravação de DVD, shows em grandes casas de show, que acaba se tornando uma gravação, mas nas últimas festas que eu fui... Aquelas bandas de axé ainda mantém porque uma ou duas aí você né? faz o jus da coisa. O que é que hoje mais está estourando as músicas? São as coreografias de TikTok. Isso. Então elas pegam o balé para poder reproduzir aquilo ali. Se você olha como carnaval, por exemplo, carnaval você viu a Bonde do Gato Preto. Ela tinha balé na banda em si, né? E você olhava, tem uma gravação que você até botou no seu Instagram, que pega o palco e pega assim a galera. Tá todo mundo dançando exatamente igual o pessoal que tá lá no balé. Mas dizem que capturaram uma foto da Yara Tchê cantando e você assim, Na verdade, foi um blogueiro, né, que tava fazendo uma resenha que me mandaram, inclusive, fazendo uma resenha... Quem foi o blogueiro?
Como é o nome dele, Cairo? É de Pão de Açúcar. É um de Pão de Açúcar. Meu irmão, Inclusive esse bicho fez um vídeo meu. Foi. Ele, na hora que eu fui lá cumprimentar o pessoal, fui com a secretária Melina, aí ele pegou, botou assim no celular e disse: é o prefeito, rapaz, todo bonitinho, agora cadê a bunda dele? Não tem bunda não. Eu digo, rapaz, que isso é vergonha, bicho, como é que o cara fez um negócio desse? Ah, engraçado, eu não ia entrar não, mas como ele mesmo não entrou no assunto, uma pessoa que eu não vou apontar o dedo, me mandou: ei, olha essa resenha que fizeram aqui do Thiago. Aí eu disse: bicho, eu vou ver porque... É Johnny, né? Johnny? É, Johnny alguma coisa. Johnny Blog, né? Johnny Blog. Aí eu disse: eu vou ver, porque eu acabei saindo nesse vídeo também, pô. Foi dito e feito. Foi passando no show do Desejo de Menina, tá lá ele falando da mesma coisa do cantor, dizendo que ele tava com a calça extremamente colada, que se ele soltasse gases, nem da calça saía. Quando eu fui passando os stories, tá eu assim, ó. Aí era a tia aqui no fundo, eu assim, ó. Com a bocona aberta. Eu disse: Cairo, você acabando de rir. Focado vence, né? Esse cara Não é brincadeira não. Qual foi o saldo? É o Henrique, é? Qual foi o saldo do Forrogaço? Saldo do Forrogaço, 0. Ah, Não, mas calma. Eu tenho Diz. minhas justificativas. Não podia, você sabe o motivo. Não se faça, não. Rapaz, é um homem Sabe? sério. Uma pessoa comprometida, né? Uma dançadinha ali que eu dei já deu problema pra mim, imagina outras coisas. Então foi o seguinte: fechou o domingo, chave de ouro, Camarote On Celebration, mais uma vez fazendo presente, estrutura maravilhosa, front stage. Enfim, esse ano fluiu assim muito melhor. No passado foi muito bom, mas esse ano tinha front stage também para a turma que tava da pista, que não tava nos camarotes. Então, assim, feedback melhor possível. E aí, como eu gosto de um bom desafio, tornei público. Eu digo: vamos fazer o desafio, que eu gosto do desafio. Ano que vem vamos fazer o maior forrogaço da história de Piranhas. Então agora, meu irmão, tem que só trabalhar agora mesmo para a gente garantir fazer de fato ano que vem o maior forrogaço da história. Até mesmo. Só um minutinho, Jairo. É até um agradecimento do pessoal da SAMU, da equipe de saúde, que eles gostariam de fazer para você. Eles não tiveram nenhuma ocorrência grave, certo? E esse ano não foi vetado o uso de garrafas de vidro, mas pelo fato do Forrogaço passado ter tido aquela conscientização e até mesmo o pessoal da própria vigilância fazendo papel de orientação, não tivemos nenhum acidente com perfuro cortantes, foi tudo tranquilo. Uma ou outra pessoa passando mal ali devido ao... Natural, muita gente. Natural, mas assim, uma triagem simples e encaminhado para o hospital, isso zero incidência. É o que é mais importante, né? Exato. A gente trazer a festa aqui com segurança. É uma festa tranquila, né? Pacífica. Segura. Então, assim, você vai curtir a sua festa lá, muita gente. A gente estima aí que no último dia bateu aí 30 mil pessoas. Então, quer dizer, sem nenhum incidente. Então, isso é uma maravilha. Sucesso, uma maravilha. né? Graças Só a Deus. lembrando que celebramos o Forrogaço e também a emancipação, né, cara? Exato. Verdade. Piranhas completa 136 Eu compartilhei aquele anos. vídeo porque eu achei uma coisa assim maravilhosa, assim, mostra Piranhas. 136 anos de emancipação política, e nessa data tão importante a gente realiza aqui algumas entregas essas muito importantes nas mais variadas frentes de políticas públicas, infraestrutura, saúde, a parte de geração de emprego e renda, de Vamos lá, infraestrutura, rapidinho. Então, infraestrutura, nós entregamos aqui 2 pequenas intervenções onde a gente tinha mencionado aqui já na semana anterior. Você chegando em Piranhas, você tem o primeiro trevo de acesso da L220, onde a gente faz a referência à Lapinha do Sertão, que tem a Maria Bonita, o Lampião lá, tudo iluminado. Na parte da noite você passa ali, uma coisa linda, tira foto, então, ponto instagramável. Mais adiante, quando você está entrando no bairro Nossa Senhora da Saúde, a gente também fez uma nova rotatória que não existia. Então todo mundo se lembra que tinha aqueles food trucks que ficavam lá, funcionando precariamente. Além de deixar feio, não tinha segurança para quem estava lá. Principalmente então a gente criou o Food Park da praça, realocamos o pessoal e lá fizemos um novo trevo. Tem um totem lá que representa a nova identificação nossa por bairro, né? Identidade visual por bairro. Inauguramos lá e ficou muito mais fluido o trânsito e mais bonito a cidade. Sim, então essas foram as entregas de infraestrutura. Entregamos o cowork municipal, que é aquele espaço colaborativo para você que é profissional liberal, para você que é estudante que está submetido a algum tipo de concurso público e precisa de um espaço de cabine de estudo.
esse espaço está lá gratuitamente para que você possa fazer o uso. Então quer dizer o quê? Preciso de uma sala como essa daqui, ó, tem uma TV, já ia olhar para uma TV, não é TV não, aqui é o letreiro. Mas algumas salas parecidas com essa aqui, você que está acompanhando aí pela internet. Com a mesa, com cadeira, com ar-condicionado, com a TV para você fazer a apresentação, receber um cliente. Esse espaço já existe aqui do município, você não tem que pagar R$1 para isso. Fora o espaço que tem de cabine para estudo também, você que quer estudar e na sua casa você não tem um espaço apropriado. Então lá você vai poder utilizar também desse espaço para você estudar diariamente também sem custo nenhum. Fizemos a entrega do SEC, é o nosso Centro de Especialidades em Reabilitação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente consegue hoje ter um equipamento que é focado na parte de crianças que são portadoras de necessidades especiais, que precisam do acompanhamento aqui dentro de casa, que antes tinham que se deslocar para Arapiraca, para Maceió, para fazer o seu acompanhamento do neuropediatra, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do nutricionista, do oftalmo, e hoje faz isso em casa, em Piranhas. Ou seja, Exato. Piranhas agora se torna essa referência. Cadê as palminhas, Cairo? Bota as palminhas, isso aí tem que dar as palminhas mesmo. Que é uma grande conquista para a gente, mas principalmente para as famílias dessas crianças, que não precisam mais se deslocarem para outras localidades, causar transtorno nessas crianças que precisam se deslocar Exato. E voltar, e que hoje consegue dar esse acompanhamento aqui em Piranhas. Afora isso, a maior obra de mobilidade urbana da história de Piranhas, nosso anel viário, que foi agora intitulado Rota Encantada. Você que é de Piranhas ou você que conhece Piranhas, quando você estiver descendo agora para o nosso centro histórico, já no comecinho ali, você tem ali um parque aquático, um food park que está sendo construído, você já entra ali como vai para o Mirante Secular, para o Hotel Pedra do Sino. Dali para frente já está tudo pavimentado. Você vai para o Mirante Secular, todo totalmente pavimentado. Antes do Mirante Secular, você tem uma bifurcação que antes que é uma alça viária que não existia. Agora você tem um acesso ao centro histórico, que nesse primeiro momento, essa primeira etapa que foi entregue pelo governador Paulo Dantas, essa é uma obra importantíssima para o fomento do nosso desenvolvimento turístico e econômico aqui do nosso município, porque essa nova alça viária agora possibilita tanto melhorar o tráfego de carros que circulam pelo centro histórico, que agora consegue disciplinar melhor para a gente fazer um sentido único e não ter mais aquela loucura de sobe e desce, quando aqui está muito movimentado, sobretudo aos finais de semana, e agora vai no fluxo único. Como a gente também nessa alça viária que se abre, vai ter agora acesso para novos empreendimentos que vão, a partir de quando se torna realidade, ou seja, a partir de agora, Exato. Vão surgir de empreendimentos, de restaurantes, de pousadas, de hotéis. E aí a cidade cresce. Exatamente. Então isso é um desenvolvimento que chega, né, para Piranhas no momento em que Piranhas não mede esforços, né, para preparar a cidade para o futuro, né, para o desenvolvimento, né, da nossa lapinha do sertão. E essa obra ela foi entregue a primeira etapa, mas nessa primeira etapa tem mais. A primeira etapa ela vai funcionar o anel viário somente no sentido único, ou seja, você desce a ladeira que todo mundo sempre desceu, sobe lá pelo anel viário. Na segunda etapa ele vai ter o sentido duplo. E nesse sentido duplo, os ônibus vão conseguir descer pela pista nova, chegar ao centro histórico, que hoje tem uma grande dificuldade por conta justamente da limitação que tem de se locomover e de fazer a manobra, e aí você ter carro subindo e o ônibus o ônibus subindo e os outros carros descendo, que com a segunda etapa que também o governador Paulo Dantas já assinou, se comprometeu, né? Já assinou, né, fez publicamente a ordem de serviço já para que a gente possa iniciar esse convênio para fazer a segunda etapa. Ele funciona no sentido único. Então essas foram algumas das ações que nós entregamos no dia da emancipação, mas estamos na semana da emancipação, estamos no mês da emancipação. Então temos muitas obras importantes, obras de educação, onde nós iremos esse mês entregar a creche de lá do Distrito Piau, ordens de serviço que serão iniciadas em Entre Montes, onde nós iremos fazer lá uma academia de saúde, pavimentação de algumas vias. Em Lagoa Nova, onde nós iremos também dar ordem de serviço da nova Praça Central, que nós vamos constituir com academia de saúde, com parque para as crianças e pavimentação de ruas. No Distrito Piau, onde também iremos iniciar e dar ordem de serviço para a requalificação da L220, ou seja, você chegando no Piau, bem-vindo ao Piau, da ponte para frente até chegando ali ao ginásio, vai ser refeito
tudo aquilo ali, E ainda deixando o você espaço mais... você ainda consegue ter vida, assim. Tem que ter, já era o modo turbo. O modo turbo foi ligado e não dá pra retroceder, Você não. consegue chegar assim em casa pra balançar a criança. Tem uma frase popular que o pessoal usa muito, que é o seguinte: foguete não tem ré. Você já viu o foguete ter ré? Só do Elon Musk. Só do Elon Musk, era isso que eu ia dizer. Só do Elon Musk, mas o nosso não é do Elon Musk, não. Porque se deixar aqui, é muita coisa. Uma curiosidade. Esqueci de falar. Assentamento Margarida Alves. Vamos dar ordem de serviço também no assentamento Margarida Alves, pra gente fazer aqui o espaço multi-eventos do Margarida Alves. E a pavimentação da Rua da Palma, rapaz. Famosa Rua da Palma, lá do Piau, que é uma demanda muito antiga, que finalmente vamos tirar do papel agora. Exatamente. Uma curiosidade, Thiago. Eu acredito que você gosta muito de Instagram e observa. Eu sei que não era o propósito da Rota Encantada, inicialmente, se tornar, mas já acabou se tornando um novo espaço. Ponto instagramável. É incrível, as pessoas têm descido lá porque tem uma visão do Rio muito bonita. A galera tá indo lá só para fazer ensaio fotográfico. Por isso que foi denominado Rota Encantada. Porque de fato é uma vista encantadora. Privilegiada. Ô, Thiago, você falou sobre a eleição e é importante a gente também lembrar o pessoal da eleição de conselheiros tutelares, né? Então... Verdade, esse ano que vem é ano de eleição municipal, mas esse ano é ano das eleições de conselheiro tutelar. Então, essa função do conselheiro tutelar que é tão importante, tão importante para a gente resguardar o direito das nossas crianças e dos nossos adolescentes, que também acontece em caráter a cada 4 anos, né? Isso. Assim como temos as eleições municipais, exato, as eleições do conselho também elas acontecem a cada 4 anos. E aí estamos no ano onde você que pode ser candidato tem que buscar quais são os pré-requisitos necessários para saber se você pode concorrer. Porque não é simplesmente você chegar aqui e dizer assim, quero concorrer. Até porque a gente sabe que primeiramente tem uma prova que você tem que se submeter. E você vai ser um servidor da justiça, né? Exatamente. Para você saber se você está apto inicialmente a disputar aquele cargo. Então você tem que entender um pouco de ECA, ou seja, você tem que entender um pouco dessa legislação específica que trata inerente a todas as crianças e adolescentes. O direito das crianças e dos adolescentes, e que esse ano vai ter uma eleição. O voto do Conselho Tutelar não é diferentemente do voto das eleições municipais, que é um voto obrigatório. O voto do conselheiro ele não é obrigatório, mas aqui a gente faz uma menção, chama a atenção de todos vocês da importância da participação de vocês, porque é eleito pelo voto popular. Exato. E aqui em Piranhas nós temos 2 conselhos, o Conselho de Piranhas e o Conselho do Piau, que os votos de um não se comunicam com o voto do outro. Então, e você sabia que você consegue dar um voto em um conselheiro que vota em Piranhas e um que vota no Piau e eleger um em Piranhas e um no Piau? Não. Então isso é possível. Isso é possível. Então você tem como votar no de Piranhas e no de Piau. Isso, perfeitamente. Então ou seja, o voto, melhor dizendo, o seu voto de Piranhas serve para Piau, o voto de Piau serve para Piranhas. É isso que eu quis dizer. Então assim, você tem que prestar atenção porque são esses homens, são essas mulheres que vão estar lá fazendo esse trabalho que é tão importante para a gente resguardar as nossas crianças que vivem muitas vezes em estado realmente de vulnerabilidade, né? E que é necessário ter esse suporte do Estado, né? Esse suporte do município para eles possam estar lá representando. E é o momento de você ver os conselheiros lá, o seu conselheiro que você elegeu, ele está fazendo o seu trabalho? Ou você acha que de repente existe possibilidade de uma outra pessoa que não está lá ter essa oportunidade de fazer essa função? E a cobrança, Thiago, que é feita ao vereador e ao prefeito, é exatamente a mesma ao conselheiro, né? Ele tem deveres, né, a fazer. Então, fica aí o adendo, né? Vamos botar as pessoas que de fato... Vamos ficar ligado que esse ano tem eleição de conselho tutelar, Jair Ribeiro. Chamamento feito aí pelo nosso prefeito. Você, esse candidato está apto, vai lá, vê, né, como funciona, lê o que tem que fazer, coloca o teu nome à disposição. E às vezes muita gente que torna-se no futuro vereador, Thiago, é porque passou pela experiência passou pela experiência de conselheiro. Conheço muito. Até porque tem que se submeter ao voto popular, né? O voto popular já é um ensaio, né? Exatamente. É muito legal. Podcast do Thiago você está acompanhando pelas rádios Independente, Piau e Rádio Xingó. Um abraço especial para toda essa turma. Rapidinho aqui pro pessoal das rádios que gosta muito de notícia.
ficamos um pouco preocupados porque o Papa Francisco teve um probleminha de saúde, uma obstrução intestinal, e a gente sabe da importância dessa figura para o mundo, né? Então, um Papa que vem desenvolvendo um trabalho um pouco mais liberal, Tiago, dentro da igreja. O Papa Francisco, diferente do Joseph Ratzinger, é um cara mais liberal, é um Papa que abre uma discussão com outros grupos, tem aberto um pouquinho os principais temas da Igreja Católica, e a gente ora pela recuperação. Sim, com certeza. Eu particularmente não sou católico, mas sim, tenho uma grande simpatia pelo Papa Francisco. Eu não vi essa notícia, eu fiquei sabendo quando cheguei aqui. Vocês comentaram, e obviamente, né, é o Papa, né? Acho que tem uma relevância muito grande. Sim. Mas eu soube que estava tendo muitas reservas a respeito disso, né? De que acho que vazou essa notícia aí, mas eles não se pronunciaram ainda oficialmente, ainda não. né? Ainda corre em sigilo, porque assim, pelo fato da idade dele, né? Tem 86 anos, e a cirurgia, pelas notícias que vazaram, ela é de risco de vida. Então, assim, tem todo um protocolo, todo um procedimento, até porque o pior que seja que a notícia aconteça é algo que afeta de fato a economia mundial, como o Jairo bem frisou, né? Então, assim, bastante cautela. O que nós emanamos daqui são todas as energias positivas para que ele se recupere. Né, pedindo para que nosso bom Deus possa colocar sua mão sobre a vida, né, do Papa Francisco, né? O Papa Francisco. Eu ia falar Bento XVI, Francisco. O Ratzinger, é o alemão, né? Inclusive, ele faleceu, não? Ainda não. O Bento XVI. O Bento. Eu não sou católico, não acompanho. Bento, se eu não me engano. O Bento XVI não morreu, não. Ele não morreu, não. Tava bem doente, Tava bem doente. Eu acho que ele ainda está, né? Tanto é que foi por isso que ele renunciou. Isso, acho que para cuidar da saúde, né? Mas eu não me recordo, não. Não. Como eu não acompanho, eu também não sei. E tem gente também que... Quem foi, cara, que veio perguntar, que disse que não sabia que o Tim Maia tinha morrido. Não, aí... Assim, não que tenha a mesma relevância, né? Mas... Teve uma entrevista de a mulher chorou, né? Rapaz, e deixa eu dizer uma coisa. Não. Sem brincadeira. Não, fulano morreu. Tem gente que você achava que já estava morto. Oxe, fulano está morto. Oxe, não já estava morto, não. Mas teve uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, obviamente, aqui de Piranhas, que eu fui pro enterro dela, pô. Oxente. Tô dizendo, eu fui pro enterro dela. Tá. Quando eu cheguei, que eu vi ela aqui no lugar, eu disse, oxe, essa mulher não tinha morrido. Aí eu falei tal, não sei o quê. Aí depois eu falei com o Kelinho, que é meu motorista. Só que ali, essa mulher tinha morrido. Sabe, ela tinha morrido mesmo. Então, será que foi a irmã dela? Eu fui pro enterro achando que era ela. Isso, e eu nunca mais tinha visto ela. Ela sumiu. Bizarro. E quando foi agora, ela apareceu. Digo, rapaz, então eu acho que foi a irmã dela. Mas eu lembro de ter ido pro enterro dela, bicho. Que situação inusitada. Que situação inusitada. Bizarra, não. O cara acha que é brincadeira, que é resenha, mas não acontece. Em situação inusitada, só um comentário rápido aqui. Na época, acho que era 2005, 2006, minha irmã namorava um rapaz de Almir Gouveia. E o pessoal de idade, quando falece, geralmente eles não chamam, né, IML, pessoal para fazer a perícia, aquelas pessoas de bastante idade, né? Aí fizeram o velório e tal. Rapaz, no meio do velório, o idoso não levantou. Sendo que tinha encostado um bebo e dizendo assim, tá se mexendo. O povo querendo botar o bebo pra fora. Mas como assim? Em Delmiro Gouveia não fizeram a perícia, já era um acamado, um senhor. Aí, tipo, ele só, não sei se desmaiou, o que foi, já prepararam o cara pra... No meio do enterro, o cara se levantou, pô. E o bebo falando, tá se mexendo, o povo querendo botar o bebo pra fora. Esse podcast tem de tudo, bicho. Inclusive, eu tava até vendo esse hábito de velar o corpo, era justamente por conta disso. Né? E isso, pra garantir que a pessoa... Lá atrás, garantir que realmente ela não tava... Porque tinha, né, algumas condições, né, de saúde que, por algum motivo, a pessoa poderia retornar. Sim. E aí eles faziam a quantidade de dias lá velando para garantir que a pessoa... E isso, na verdade, vem da cultura judaica, né? Para se ter uma ideia, o judeu esperou até o 3º dia para ver se o Cristo acordava. Isso. Ressuscitava. Então, é um conceito de judeu velar a pessoa por 3 dias, porque, segundo eles, até o 3º dia a pessoa pode voltar à vida. Isso. É incrível. Mas assim, se você observar e você não é um profissional da área, uma pessoa em estado vegetativo, você dificilmente consegue, a não ser que você verifique os sinais vitais, né? Inclusive, tem alguns relatos de pessoas, e aí respalda, né, tudo isso que a gente está falando,
de que em determinados momentos, quando foi naquela mesma cova, ia ser enterrado um outro familiar. Quando ia abrir o caixão tinha sepulcro. marca de dedos na tampa do caixão, internamente. Então, você imagina Ele a agonia. Exatamente. Você imagina a agonia. Ele acordou enterrado. E a gente sabe que tem condições. Sim, Tem a pessoa inclusive perde um todos os filme, né? sinais vitais, Sim. mas que está vivo. Inclusive tem um filme antigo, né? Um filme antigo sobre exatamente um morto-vivo. O cara acorda durante a noite chovendo e por estar chovendo, ele consegue arranhar e quebrar o caixão e sair. É um filme interessantíssimo. Kill Bill, não é Kill Bill, não? É Kill Bill, acho que ela... Que ela sai do ela enterra. Não, é um homem, é um cara. Tem mas Kill Bill tem um também filme que ele tem fica com o essa celular também dentro do caixão, né? Na Tem verdade, alguns filmes que já retratou isso aí. Sim. Exatamente. Já que a gente tá falando de... Vamos mudar o assunto. Vamos falar Muito da mórbido, farmácia. tá muito mórbido. Vamos falar da farmácia popular, que é algo muito importante. Hoje sabemos do preço dos remédios e a farmácia popular... Você não tá fazendo mexendo em nenhuma farmácia, não, né? Só para você estar falando realmente da farmácia popular, né? Farmácia popular do município, né? Para as pessoas. Não. Porque quem tá ouvindo pode achar que ele tá fazendo. Vamos falar agora sobre a farmácia popular. Não é mexendo, não é mexendo. Não, é do porque governo, do Lula. Farmácia popular, para você que é usuário do Bolsa Família aqui Isso. em Piranhas. Porque pareceu mesmo uma propaganda. Pareceu. E Vamos eu acho que o falar Thiago agora fez isso por causa da rádio, né? Vamos falar agora sobre TechPix. A fiadora mais vendida do Brasil. Foi mesmo. Eu peguei um ritmo de rádio Foi, agora. Eu tá saí vendo aí? do podcast. Vamos agora falar sobre a farmácia popular. Aí pareceu uma coisa meio, mas fala aí pra gente dessa iniciativa tão importante, Thiagão. Rapaz, Totó. Na verdade, assim, a farmácia popular, o Lula Essa pauta eu não me preparei pra ela. Na verdade é porque foi hoje. O presidente Lula com a ministra da Saúde se reuniram hoje, nessa quarta-feira, e reafirmaram, pactuaram o retorno da farmácia popular, né? Era um programa que já existia e todos os usuários do Bolsa Família terão acesso a mais de 40 medicamentos, onde eles ainda estão listando quais são as prioridades e o uso desses medicamentos para disponibilizar para todos os usuários do Bolsa Família. Aí assim, ele ainda está fazendo a lista, né? O governo Lula tem esse foco muito forte nessa área social. Né? O assistencialismo, né? Assim, dá assistência a quem de fato precisa. Né? A gente já viu a redução já de combustível, no valor da carne, né? Que ele falou, vamos voltar a comer picanha. Vamos voltar a comer picanha. A desoneração também aí dos veículos, né? Eu vi que o carro de entrada hoje mais barato que tem é o Kwid, né? O Renault. Isso, o Renault Kwid. Ele reduziu R$10 mil. Aí tem gente que diz assim, tá, R$10 mil diante de tudo não é nada, meu amigo. E o governo vai fazer o que? O governo tem que fazer aquilo que lhe cabe. É a alíquota de imposto. Exato. Reduziu. R$10 mil agora, são R$10 mil, né? Tiago, tem uma situação que assim, causa indignação, né? Algumas montadoras, óbvio que todas têm que se adequar a esse novo formato que está sendo sugerido pelo governo. Agora tem algumas montadoras que estão querendo meio que tirar direitos básicos, ou seja, querem baratear o veículo com a retirada de airbags, por exemplo. Aí... Bicho, já não existe isso, porque para mim não se concebe você comprar um carro hoje. Existir um carro, você comprar um carro, pagar o valor hoje do carro, do nosso carro popular é 80 mil. 80 mil. Eu acho que não tem nenhum carro menos de 80 mil. Para vir ainda com manual com marcha, velho, isso não existe, isso é um abuso. É um absurdo, entendeu? Absurdo. É um absurdo. A gente paga muito caro por um produto muito minimamente ruim. E outra coisa, muito né? ruim. E internamente a qualidade muito ruim. E outro abuso, eu não poder compartilhar minhas senhas da Netflix. Essa pauta dá o que falar. Rapaz, inclusive... Quer dizer que eu vou ter que... Não. O que foi? Foi Procon? Foi isso, o que foi o Procon, aí, ele notificou a Netflix porque da seguinte forma, a Netflix emitiu uma nota dizendo que a partir de uma determinada data as pessoas não poderiam mais compartilhar suas senhas porque era de notório saber que compartilhavam, né? Não posso mandar pro meu filho. Não posso mandar pro meu filho, pro meu amigo, enfim, não pode compartilhar. Ou ainda mais, se você cadastra o seu endereço, por exemplo, sou de Piranhas, Alagoas, e eu estou fazendo uso do Netflix, sei lá, em Maceió, Aracaju, eles vão identificar como compartilhamento de senha e vai cobrar uma taxa. O Procon notificou o Netflix por quê? Abuso. Se torna uma prática abusiva. Porque como ele mesmo se intitula como um serviço de streaming, você usa a plataforma da internet. Então você não pode limitar o uso
para sua região, para sua residência. Porque o que é que impede de você, em uma viagem, querer acessar a plataforma e já pensou, você tá lá, viajou para Porto de Galinhas. Aí, vou dar uma olhadinha aqui no Netflix. Você ser taxado porque tá usando fora da sua região de residência, Você aí compartilha o muito... Procon notificou o Netflix que ele Rapaz, não pode Thiago. fazer essa prática. Eu acho muito, assim, sabe? Netflix, quando começou a Netflix, eu lembro da minha primeira assinatura era R$ 9,90. Era R$ 9,90, eu Hoje lembro. já tá em quanto? Já tá em 44. R$ 42,90. A Amazon, é isso aí. A Amazon ainda R$10 você tem direito ao Amazon Prime. Eu não compartilho, mas eu uso compartilhado. Ou seja, Dr. Normando... Ele mandaram. Dr. Normando, ele tem... Cortarem. Ele tem todos os sistemas De streaming. de streaming. Ele tem assinatura Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime, tem todos. Aí eu logo no dele, mas não sou eu sozinho, não. Sou eu e mais 4 pessoas. Quando você olha lá e tem o nome de cada um. Aí vão agora limitar vocês. Limita nada. Não limita. Aí Inclusive o Procon notificou para vir uma multa de R$500 para quem registrar essa notificação abusiva. R$500 por notificação. Mas eu não sei se isso vai se sustentar, não. Porque assim, já teve uma outra medida que o Netflix tinha tomado com a Free recentemente, que já foi uma coisa ruim, assim. Eu digo, rapaz, vai começar já... Porque assim, os sistemas de streaming estão... Cada dia tá pipocando, exatamente, né? E as produções estão cada vez mais se disseminando. Então, se o Netflix começar a fazer esse tipo de... Se apertar demais, naturalmente o pessoal vai migrar para outra E já plataforma. está migrando. Um exemplo, um streaming que vem crescendo demais é o Brasil Paralelo, né? Crescendo muito. Eu não conheço também. É brasileiro. Tem o Globo Play, né? Muito bom. Inclusive, o Globo demorou, Play para demais. despertar para esse mercado, Demorou. né? Porque você faça um breve histórico, Thiago. Eu sempre fui noveleiro. Gostava muito de assistir novela na parte da noite, jantando ali com a família, todo mundo assistia novela. Era costume de antigamente, né? Aí sempre passava no horário das 10, das 11 horas, as minisséries. E antigamente não se falava de série aqui no Brasil, né? E a gente sempre ficava se perguntando, por que se chama minissérie? Por que não novela também? Porque era dividido em capítulos, era sempre uma vez por semana. Era como antigamente as séries eram lançadas. HBO, Netflix lançava séries nesse formato, né? E você ficava ansiosamente esperando das 11 horas para assistir Presença de Anitta. Né? Exatamente. O Cine Privé. Não, mas aí não é minissérie, pô. Não, mas aí é Emanuele. Aí é o Emanuele. Olhos ardentes. Ritmo da pauta. Entendeu? Aí, ou seja, a Globo ela já tinha esse formato e é como você falou, ela demorou para acordar. Tanto que qual foi a estratégia dela agora? A Globoplay tem novelas que não vai ser transmitida na TV aberta. É somente no Globoplay. Demorou, pô, para fazer isso aí, para identificar que o mercado mudou. Necessidade Hoje do mercado. É tudo muito diferente e aí eles ficaram muito para trás porque perderam o time, né? Perderam. É mais ou menos que nem a câmera de filme, né? Para a câmera digital. Que foi o caso da Kodak, né? Da Kodak, né? Que demorou para entender a Kodak, ela naquela época, ela era detentora da tecnologia propriamente dita, tanto de lentes quanto de câmeras. O que foi que ela fez? Pensou que ninguém vai ter o acesso. Ninguém vai deixar de ter a câmera convencional para ficar só olhando na telinha. Olhando na telinha, não. As pessoas gostam de memórias, do papel da revelação. Rapaz, isso mudou tanto que hoje, praticamente, tu tem notebook? Tenho. Você usa para trabalhar. Isso. Mas para o seu uso recreativo, você usa o notebook? Só para gravar. Eu também não. Só celular. E quando o celular passou a ser smartphone, eu digo, rapaz, é uma tela muito pequena, não vai substituir nunca. A gente se adapta. A gente muda, bicho, é impressionante. Tanto que eu não sei se vocês lembram, meados de 2007 foi quando surgiu os smartphones com a tela sem teclas, né? Que foi aqueles Xing Ling, que a gente chamava, que era o Power Pack. Tinha umas marcas que eram realmente chinesas. A galera não se adaptou porque tinha o uso da canetinha. Então o pessoal ficava muito limitado porque a tela ainda era capacitiva. Ela tinha que ter o toque do LCD com o touch. Não era de forma térmica, como é hoje, né? Tem que ter a temperatura do dedo para poder fazer o uso da tela. Não era multitoque, era um toque único. Ou seja, as pessoas não se adaptavam porque era uma caneta capacitiva que ficava fazendo o toque. Aí voltou o teclado QWERTY, que era aquele formato que você consegue usar os dois dedos. Isso, que tinha o BlackBerry, que tinha o Motorola, o Motocubo. Voltou para esse novo sistema. Só que as pessoas gostavam muito de interagir com as telas. Até o Cairo tinha um teclado. O Cairo teve um dos primeiros celulares que era QWERTY e Touch, que era um Motorolazinho. Tu lembra, Cairo, aquele?
Aí você interagia com as teclas e... eu quero clicar nessa foto. Você interagia na tela também. Foi onde o uso voltou para a tela. As pessoas, foi como o Thiago falou, tela muito pequena. Voltou para a tela normal e multitoque. Porque é o seguinte, os telefones eles eram aqueles grandes, aqueles chamados tijolão. Aí saiu baixando, foi StarTAC, Neo, né, aqueles pequenininhos. Samsung Depois, Slim. à medida que virou o smartphone, começou a crescer de novo. Novamente. E agora ficou sem tela, ficou sem botões. Borda. Sem botões. E sem borda, né? Você pega os novos celulares, quanto menor a borda e multitoque, né? E caro, meu irmão. Porque hoje o celular desse é o preço do computador. Exatamente. Mas é porque, como você falou, o uso recreativo do computador, ele começou a ser segregado ainda mais para quê? Pessoas que trabalham com mídia, que é o caso do Jairo, que é o meu caso, que é o caso do Cairo. Pessoas que jogam, os gamers, os streamers. Então, assim, o computador ele deixou de ser um uso recreativo doméstico. Ele é um uso recreativo de forma até mais profissional, propriamente dita, né? E o celular, não. Toda criança hoje em dia tem um smartphone, que é o recreativo de antigamente. E aí você tem um universo de acessórios, né? Demais. É capa, película traseira e caro, meu irmão. Tem uns... Como você falou aí de quem joga, né? Uns adaptadorzinhos que você coloca ele aqui assim, ele acopla para ser um joystick. E assim, ele abocanhou de uma vez só o mercado de câmera digital, de notebook, um monte de coisa num único produto. E assim, é a praticidade. Você tá aqui no bolso, eita, peraí. O seu computador já tá ligado. Ligou aqui, botou a senha, já tá na internet. Já foi. Então a praticidade... Você tira, Thiago, pela tecnologia que a gente tem hoje, e inclusive até eu, que sou uma pessoa extremamente antenada com isso, às vezes me passo por essa situação, não sei se vocês passam. Senhas. Eu sempre reclamei do meu pai e da minha mãe que esquecia a senha, né? Rapaz, você toda vez cria um e-mail e perde o e-mail porque esquece a senha. Só que os novos celulares têm um reconhecimento facial. Meu irmão, tem muito aplicativo que eu entro com reconhecimento facial e não sei mais a senha. Ou seja... exatamente essa facilidade. O digital, né? O mundo digital de uma forma. O digital a praticidade, ela vem ficando cada vez mais fácil você fazer tudo. E isso gera um comportamento também que é o quê? De você consumir mais. Então hoje você tem você faz uma compra com apenas um clique. Como essas tecnologias elas salvam, por exemplo, a senha que ele falou, e é tudo linkado ao seu cartão nas redes sociais. Você linka na rede social, já tem o login no e-mail, já tem. Então você quase nunca mais precisa botar a senha para acessar. E aí é por isso que acontece essa questão de, rapaz, qual é a senha, né, que eu vou ter. Então, então, essa questão do e-mail, né, das senhas, né, você falou aí do reconhecimento facial, eu falei que eu esqueci, bicho, tô tendo isso, sei lá o que eu quero falar agora. Da facilidade das senhas, você está dizendo assim, que hoje em dia está tornando um comportamento... Certo. Então vamos lá, Mercado Livre. Ele quer que a experiência seja a melhor possível. Exato. E que você compre por indução. Se tu tiver que pegar na tua carteira o teu cartão, digitar um número, você tem tempo de pensar. Se você botar só, compre aqui... Com dois cliques, você consegue comprar. Até seu endereço, tudo salvo. Tudo. Não precisa nem da senha do cartão de absolutamente nada. E eles sabem, os estudiosos sabem disso. Sabem que essa compra por indução, ela representa ali um percentual considerável das compras. Então eles criam cada vez mais facilidades para que você realmente consuma. Cria a facilidade de você ter tudo na mão. E hoje... O Mercado Livre especificamente, né? A gente começou a falar sobre outras pautas e agora terminou que a gente voltou muito para essa parte de tecnologia, que é sempre uma das tônicas que a gente sempre traz muito aqui. O Mercado Livre, que começou como marketplace. Isso. Hoje o negócio dele, depois passou para ser vendas, né? A operação da venda agora é logística. Logística, 100% então tu consegue hoje ter o frete full, né? Que é aquele frete que é muito rápido. Eles têm os centros de distribuições. Às vezes você pede, tipo, eu estou em Piranhas. Eu faço uma compra que chega com 1 dia, 2 dias, já aconteceu de chegar com 1 dia. Ou seja, vem dos centros de distribuições com frete grátis. Então, é uma facilidade assim. É para quebrar as lojas. É para quebrar. Na verdade, Jairo, assim, eu discordo um pouco dessa tônica de quebrar as lojas. O que é que as lojas ultimamente têm feito, né? Elas usam o Mercado Livre como direcionador. Isso. Ou seja, é sempre aquela tônica que você levantou da Kodak. Se você não se atualiza, a se comportar como o mercado dita,
você fica para trás. É isso aí, você falou, faz sentido, porque você olha lá, Mercado Livre. Quem está vendendo ali não é só um particular. Você tem o tipo... Não é um Mercado Livre. Não, você tem as lojas, dentro do Mercado porque Livre. Quando você faz a compra, tem assim, vendido por Magazine Luiza, entregue por Mercado Livre. Porque eu vou te dizer, como a logística operacional que o Mercado Livre antigamente fazia, que era o que o Thiago citou. O Mercado Livre era mais para você vender usados, ou uma pessoa que tem o seu comérciozinho informal, não tem loja física, vendo canecas. Aí bota aqui, venda de canecas de porcelana personalizada. Entrega. Hoje em dia não. As pessoas podem ser, além de vendedores, revendedores e até entregadores do Mercado Livre. Ou seja, meu irmão, uma facilidade. Lembra como era nos Estados Unidos, que tava lá um carinha entregar o carteiro, jogava a mercadoria? No Mercado Livre tá assim, pô. Antigamente era uma burocracia absurda. Quando chegava o correio, ligava, tal produto vai ser entregue, vai voltar. Não. Hoje em dia, eles têm tanto assim acesso aos seus dados e sabem que é de forma segura entregar no endereço tal, na casa tal, que eles amanhã sabem... o teu produto estará no centro. E eles têm uma política lá de segurança muito forte, que é o Mercado Pago, que tu tem a segurança de que o vendedor só vai receber depois que chegar o produto para você e você atestar que está de acordo com o anúncio. Que tá conforme. E você ainda tem a opção, dentro do prazo ali, de devolver. Ah, não gostei. Não, eu quero não, desistir da compra. Devolve. Então, isso é sensacional. Uma facilidade de compra. Sensacional. Que isso é o que assim, que levanta preocupação. Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês, de eu comprar um kit de chaves, certo? Um kit de chaves. Esse kit de chaves, ele custava R$35. E aí eu não sei se eu paguei com frete ou já estava com frete incluso. Chegou na minha casa com 2 dias. Quando chegou, não se viu a chave para relógio. Parafuso, de relógio, essas coisas. E aí não me serviu a chave. Eu solicitei a devolução. Como eles trabalham com centro de distribuição, pela conta dele, eles disseram assim, eu acho, né, deduzir. O custo de eu fazer essa logística reversa, de dar o número para você mandar de volta para o Correios, para chegar de volta para o Mercado Livre, no seu centro de distribuição, é mais caro do que eu perder esse produto. Eu simplesmente dizer, deixa para lá. Então, o que eles disseram? Tudo bem, você quer devolver? Não precisa devolver, fique com ele e a gente vai estornar o valor. Isso eu fiquei acontece. com a chave, sem pagar nada, recebi o estorno, mas o valor era tão pequeno que para eles não compensava. Agora, para você ver como é interessante, às vezes a gente fica pensando... Poxa, eles estão perdendo dinheiro, eles estão sendo lesados com isso. Não é. Aí eu vou te fazer a pergunta, que é o que o pessoal da logística interpreta. Você voltaria a comprar com essa loja? Com certeza. Exatamente. Então eles não perdem o cliente, ele fideliza o cliente. Isso. Podcast do Thiago, a gente batendo esse papo atual, leve, muita coisa legal. Falamos de Forrogaço, falamos das ações que o prefeito Thiago Freitas tem desenvolvido aqui no nosso município, mas também tem um assunto, que é um assunto nacional, que eu acho que é muito importante, principalmente para a gente que estávamos semana passada aqui com o Cleiton. Inclusive, Thiago, acho que tem muitos recortes importantes naquela entrevista do Cleiton, porque ele fala de realidades de quem viveu e que tem contato direto. Ele fala dessas questões preconceituosas de Kiev, racismo, das cidades. Eu acho que tem recortes sensacionais que eu acho que pouca gente tem acesso, porque a gente está falando de um cara que viveu essa realidade, né? E aqui no Brasil, precisamente no Rio de Janeiro, foi aprovada a Lei Vini Júnior, né? Onde partidas poderão ser encerradas se houver atos de racismo, que eu acho que num país como o nosso, onde praticamente todo mundo é misturado aqui, cara. Eu acho que esse tipo de iniciativa, né, de você criar uma legislação, né, para punir, né, esse tipo de conduta é louvável. Talvez eu não sei se ela vai surtir os efeitos práticos necessários. Né? Porque o que acontece? Você imagine, se coloque no lugar que você, torcedor, às vezes você faz um esforço gigante para, vamos supor, estou em Piranhas. Aí vou me deslocar para Maceió para acompanhar um jogo, sei lá, de CSA do CRB com o Flamengo, que está vindo aqui para jogar aqui no estado. Aí eu faço um esforço grande, financeiro, um esforço para, de repente, ter que dobrar meu serviço para poder ter uma folga naquele dia. Aí eu vou gastar para poder me deslocar daqui para lá, faço uma programação para levar meu filho, levar minha esposa, enfim.
vou pegar ali um hotel, vou ter custo de alimentação, de tudo, compro um ingresso, que vai ser um custo também, Exato. tal, vou para lá pro jogo. Aí, primeiro tempo do jogo, por algum motivo, Um cara lá... o torcedor lá esculhamba um jogador. Aí o cara, cancela. E aí, como é que faz? Tem que se pensar nisso. Então, assim, é muito complicado, e você achar que você vai conscientizar as pessoas por conta disso. Eu acho que poderia... Eu não sei se seria... Eu acho assim, que surtiria mais efeito de repente se você... Parasse a partida... Não, para a partida... E identifica o racista. Não, esse também não é fácil, esse também é difícil. Fácil. Mas o que é que a gente pode fazer? Pronto. Então, a partir de agora, próximo jogo do time vai ser portão fechado para a torcida. Exato. Então, talvez, isso pudesse de alguma maneira surtir, mas ainda assim eu tenho minhas dúvidas se isso vai resolver o problema. É porque, assim, no meu ver, Thiago, a parte de torcida, e principalmente no Brasil, ele é um país um pouco caloroso, digamos assim, quando é esse tema de torcida. Você tira, por exemplo, o basquete. Grandes astros ali jogando, falo da NBA, né? Você vê o estádio, ele é totalmente aberto. O que divide você da quadra são metros. As arquibancadas, tudo certinho. Cara, eu não me recordo do tempo que eu acompanho basquete de ter visto um torcedor invadindo, brigando. Já no futebol você não vê isso. É grade, é alambrado, é policiamento, tem até cavalaria em alguns clássicos, né, como é no Rio de Janeiro, em São Paulo. É cultural. Infelizmente, o Brasil precisa evoluir. Mas isso, pessoal, mas é que tá. Isso não é no Brasil. Inclusive, então, esses atos aí foi na Espanha. Isso. Ou seja, primeiro mundo. E assim, é algo como se o futebol tirasse tudo de ruim que o ser humano tivesse. Que o ser humano tivesse. Porque realmente você falou aí agora, basquete, você não vê esses episódios, né? Como a gente vê no futebol. No futebol, principalmente. E no futebol, eu acho que talvez o esporte, ele já tem um pouco disso, culturalmente, do esporte em si. Thiago, um exemplo. Se existe vai existir uma semifinal de uma Copa do Brasil, de repente, o cara veste a camisa do outro time, um exemplo, uma lei dessa sendo, e vai na outra torcida. Para prejudicar também. Acontece. É um problema. Exatamente. É um problema. A gente sabe que a bandidagem está em todo lugar. Foi feliz na colocação, que não é fácil. Realmente. Não é só assim. Óbvio que a gente sabe Você que tem que criasse ir pro a lei... conselho dessa lei para dar sua opinião. A gente sabe que criar essa lei, óbvio que é uma medida de dizer assim, olha, estamos pensando em uma forma de juntos... Vamos dar uma minimizar, resposta. Vamos dar uma resposta, né? Mas a sociedade. Cancelar realmente... Não sei se é a melhor... Não. Assim, pelo que eu vi... A grosso modo, não cheguei a ler detalhadamente a lei, né? A letra mesmo dela, mas pelo que eu vi, seria isso, de que seria cancelado o jogo. Isso. E não sei se iria declarar a perda do... Mas aí, se for, é isso que o Jair colocou aqui. E se o cara quiser prejudicar, se fingir de torcedor... Exato. É uma coisa complexa, né? A gente já viu casos como esse, né? Em outros países. O cara se veste a camisa do outro time, entra lá, esculhamba, faz atos de racismo. Um exemplo que óbvio que não na mesma linha, mas que faz analogias semelhantes são naquelas corridas de rua, que sempre tem um favorito ali, chega um cara para invadir e atrapalhar o cara, né? E fazer com que ele perca a prova. São coisas tem que se pensar direitinho isso aí. Eu acho assim, que com o uso da tecnologia que a gente tem hoje... O principal ponto que a gente deveria pensar era identificar a pessoa, né, que cometeu esse ato e punir ela da forma bem severa, assim, questão judicial mesmo, porque só assim a gente aos poucos começa a identificar, né? Esse assunto dá pano pra manga, acho que dá até pra gente dar uma lida mais a respeito. Sim. Voltar aqui a trazer ele, porque é muito... válido, E né? depois aproveitar alguns jogadores para que eles também batam um papo com a gente aqui. Sim. Teremos alguns jogadores, né, ainda esse ano. Mas enfim, isso é papo para um outro podcast, porque a gente vai ficando por aqui. Agradecendo a você, Ranieri, Totó, e ao nosso prefeito, Thiago Torres Freitas. Por aqui, Thiago Jairo, Torres Freitas. Gostei. Isso mesmo. Gostei teu TF. Não gostou aí. Asmei. Tiagão, vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais esse episódio do podcast do Thiago. Bate-papo leve e atual, como o Jairo Ribeiro sempre categoricamente aqui encerra os nossos programas e vai encerrar hoje mais uma vez. Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais podcast do Thiago. Fica ligado
Jairo Ribeiro. Um bate-papo leve e atual. Valeu. Valeu.